Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para estudar o livro dos Médiuns. Nós estamos estudando a segunda parte do capítulo 16, item 190, que começamos há 2 semanas atrás. Hoje nós veremos médiuns inspirados, que são aqueles cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos, ou mais frequentemente com o seu desconhecimento, seja nos atos ordinários da vida, seja nos grandes trabalhos da inteligência. Aí nós podemos nos reportar à questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos se nós somos influenciados pelos espíritos em nossos pensamentos e atos. E os espíritos respondem que nós somos influenciados, sim, muito mais do que imaginamos. Na verdade, na maioria das vezes, eles é que nos dirigem. Então, quando nós vemos aqui os médiuns inspirados, que fala que os pensamentos são sugeridos pelos espíritos e que pode ser com o seu desconhecimento, se as pessoas normalmente no seu cotidiano são inspiradas, são guiadas, são sugeridas pelos espíritos, imagina o médium, né, que tem essa facilidade, essa possibilidade de contato entre os espíritos. Então, aquele médium que tem a sua ligação com um espírito protetor, com o seu guia espiritual, com aquele espírito mais afim, com certeza ele estará sempre sendo inspirado. Aí cabe ao médium o seu comportamento moral para que ele tenha sempre boas sugestões, porque se o médium tem uma conduta moral ilibada, limpa, ele vai se manter em sintonia com espíritos superiores, espíritos bons. O seu anjo guardião, o seu espírito protetor, ele vai estar ali do seu lado, o inspirando. Aí nós podemos retornar na questão 184, que é bem pequenininha, que fala o seguinte: o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Podem devê-la a uma espécie de segunda vista que lhes permite entreverem as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Tem pessoas que têm uma facilidade de pressentir acontecimentos futuros. A gente vê, por exemplo, não se tratando de médium, mas tratando de pessoas comuns, vamos dar o exemplo da mãe. A mãe tem esse pressentimento natural com relação ao seu filho. Normalmente, a mãe sente, ela pressente quando o seu filho está em perigo, quando o seu filho está precisando de ajuda. E isso é algo natural. Por quê? A mãe está ligada 24 horas ao seu filho, à sua filha, pelo pensamento, pelo coração. Então é uma proximidade muito grande que permite que ela pressinta fatos que podem acontecer com o seu filho ou sua filha. Também é fato de comunicações ocultas, e é nesse caso, sobretudo, que se pode dar àqueles que dela são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que são uma variedade
dos médiuns inspirados. Então, os médiuns de pressentimento é uma variedade dos médiuns inspirados. E continuando aqui, nós vamos agora ver os médiuns de pressentimentos. São pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição das coisas futuras, vulgares. Também se confunde um pouco entre os médiuns de pressentimentos e os médiuns inspirados. Os médiuns inspirados, eles recebem sugestões dos espíritos. E os médiuns de pressentimento, eles têm uma vaga intuição das coisas futuras, das coisas normais. Os médiuns proféticos é uma variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Eles são proféticos. O que é profecia? Profecia é algo que você vê, que você tem conhecimento futuro. Então, a variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos recebem com a permissão de Deus, nada acontece sem a permissão de Deus, e com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, a revelação das coisas futuras. Lá no Velho Testamento nós temos várias passagens de conhecidos profetas, né? Que lá no Velho Testamento são narrados casos de profetas, Ezequiel, Samuel, vários que tiveram casos narrados no Velho Testamento, de profecias. Isaías, muitos profetas do Velho Testamento. A revelação das coisas futuras de um interesse geral e que estão encarregados de dá-la a conhecer aos homens para a sua instrução. Se há verdadeiros profetas, mais ainda há falsos, e que tomam os sonhos de sua imaginação por revelações, quando não são velhacos que, por ambição, se fazem passar como tais. Então, na questão 624 do Livro dos Espíritos, fala sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Então, como em toda situação, há os profetas, verdadeiros profetas, que agem verdadeiramente com uma condução correta, como há também os falsos profetas, aqueles que se aproveitam da boa fé das pessoas em proveito próprio, para tirar vantagem de situações. Eles enganam as pessoas dizendo que fatos podem acontecer, que vão acontecer fatos. São aqueles que se dizem profetas, mas que na realidade são apenas falsos profetas, que nós temos conhecimento em toda a história da humanidade de pessoas desse tipo. Pessoas que se aproveitam da boa-fé das pessoas. Têm uma inteligência, têm uma capacidade de convencimento, né? Têm a facilidade de aglutinar pessoas, de transmitir ideias, e se aproveitam dessa sua qualidade que poderia ser utilizada para o bem, mas acabam se aproveitando e tirando proveitos materiais para si. Temos aqui os médiuns sonâmbulos, aqueles que no estado de sonambulismo são assistidos pelos espíritos. Então, os sonâmbulos, nós sabemos que são aqueles em que eles, quando se deslocam, quando se desprendem do corpo,
eles vão ter com os espíritos, vão ter com o mundo espiritual. Então, na próxima semana nós vamos detalhar melhor os médios sonâmbulos. Nosso tempo terminou, então semana que vem a gente continua. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.